Olá, bom dia! Mais um dia, né? Aqui juntos, buscando a presença do Senhor, do nosso Deus, do nosso Pai, daquele que deseja transformar o nosso interior e trazer para nossa mente a mente de Cristo. Bom dia, Clara! Então, estamos aqui na busca por sermos transformados pelo Seu Espírito Santo, pela justiça do Seu reino, por aquilo que o Senhor, pelos Seus princípios em nós, nos transformando, trazendo luz para o nosso interior, para as nossas vidas, para aquilo que ainda nos afasta de Deus e da compreensão de que em Jesus nós fomos feitos seus filhos. Bom dia, Lilde. Estamos nós aqui elevando a nossa alma, dizendo à nossa alma que ela tem algo a fazer, uma missão a cumprir, que ela precisa olhar para o alto, para as coisas do alto, aonde Cristo está assentado juntamente com o Pai. É por isso que temos nos levantado todas as manhãs, dito não ao nosso próprio sono, à nossa própria vontade de estar na cama, de dormir um pouco mais, porque sabemos que o mais importante, né, é estar aos pés do Senhor, estar buscando por Ele. E que seja logo de manhã esse momento, logo no raiar do dia. Bom dia, Laurinelli, bom dia, irmão Walter, Daniela, bom dia. Logo no raiar do dia, logo nas primeiras horas em que esse dia está sendo renovado, sendo entregue a nós como um presente do Senhor. Logo de manhã, nós dizemos a Ele que aceitamos, que desejamos que as suas misericórdias sejam renovadas sobre as nossas vidas. São as misericórdias do Senhor, a causa de não sermos consumidos, a causa de não sermos apagados, extinguidos, de não morrermos nos nossos próprios delitos, vontades. E é uma bênção, é muito bom. Para mim tem sido muito bom, tem sido um crescimento estar junto com vocês todas as manhãs, compartilhando daquilo que o Senhor traz ao meu coração, que eu sei que é uma porçãozinha ainda tão pequena daquilo que Ele quer e deseja trazer para nós. Bom dia, Lise. Tem um louvor que diz: o muito que nós temos visto não passam de gotas diante daquilo que Ele quer e pode fazer. Então imagina se esses momentos aqui e o partilhar de alguém que ainda vê tão pouco, que ainda recebe tão pouco do Senhor, tem sido tão bom para vocês, para mim. Imagina todos juntos, repartindo juntos, colocando na mesa o pão que o Senhor tem dado para cada um. Como Ele não vai multiplicar isso? Como vai superabundar tudo aquilo que nós temos recebido, né? Então, esse é o nosso desejo. É por isso que eu estou aqui para não apenas compartilhar, mas ativar no coração daqueles que têm parado para me ouvir o desejo, a vontade de buscar do Senhor, dessa fonte insondável de riquezas que é o nosso Deus. E hoje nós vamos refletir um pouco, vamos ler, né, o Salmo 41 e vamos refletir, destacar algo nele. Também é um salmo de Davi e ele diz assim:
Como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. O Senhor livra em tempos de adversidade. O Senhor o protegerá e preservará a sua vida. Ele o fará feliz na terra e não o entregará ao desejo dos seus inimigos. O Senhor o susterá em seu leito de enfermidade e da doença o restaurará. Eu disse: misericórdia, Senhor, cura-me, pois pequei contra ti. Os meus inimigos dizem maldosamente a meu respeito: quando ele vai morrer? Quando vai desaparecer o seu nome? Sempre que alguém vem visitar-me, fala com falsidade, enche o coração de calúnias e depois as espalha por onde vai. Todos os que me odeiam juntam-se e cochicham contra mim, imaginando que o pior me acontecerá. Uma praga terrível o derrubou, está de cama, jamais se levantará. Até o meu melhor amigo, em quem eu confiava e que partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. Mas tu, Senhor, tem misericórdia de mim, levanta-me para que eu lhes retribua. Sei que me queres bem, pois o meu inimigo não triunfa sobre mim. Por causa da minha integridade me sustens e me pões na tua presença para sempre. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. Bom dia, Luísa. Paz. Bom, esse salmo de Davi é um salmo também que poderia a gente gastar horas entendendo cada versículo que ele traz aqui. É um salmo que é um misto, né, de coisas. Ele fala da graça, né, que vem para quem se interessa pelo pobre. Depois ele fala da traição de amigos, ele comenta isso, da falsidade de pessoas que desejam ver a sua morte, que vão o visitar em um momento de sofrimento apenas para sondar, né? Fazer fofoca, maledicência do que está acontecendo e depois sair dizendo para outros. Não há o interesse de fato em ajudar, em ter compaixão daquela situação. Mas também Davi aqui fala que pede, né, como sempre, ele está sempre pedindo essa misericórdia do Senhor, mas também ele fala que ele sabe que o Senhor quer bem. Ele sabe que o Senhor quer bem, porque apesar das dificuldades, das lutas, dos caluniadores, daqueles que estão ali junto de nós apenas para tirar algo de ruim, fazer fofoca, enfim, ele sabe que Deus o quer bem, porque o seu inimigo não triunfa sobre ele. Apesar de tudo isso, os inimigos de Davi não têm triunfado sobre ele. Você sabe, de fato, lá no seu íntimo, se o Senhor te quer bem? Você pode dizer, consegue dizer com toda certeza: o Senhor me quer bem? E qual o motivo que faz você dizer que o Senhor te quer bem? Ter certeza que o Senhor te ama. Qual é o motivo que te mostra que o Pai te ama, que Ele está contigo, que Ele cuida de ti, apesar das dificuldades, das lutas, dos momentos em que a nossa alma fraqueja, em que traz tristeza ao nosso interior? O que tem mostrado a você, na sua vida, no seu dia a dia, que o Senhor te quer bem? É uma questão
que eu gostaria que a gente meditasse, que poderíamos levar para o nosso dia, porque a palavra também diz para trazermos à memória aquilo que nos dá esperança, encher o nosso interior do que nos dá esperança e a certeza de que somos amados, escolhidos, aceitos por Deus é algo que preenche com força o nosso interior. Quando não nos sentimos amados, a tristeza vem, abaixa o nosso espírito. Isso com relação, falando das relações humanas. Então, imagine, né, a gente ter a certeza do amor do nosso Pai. Então, ele fala também que porque ele é íntegro, né, o Senhor tem sustentado a sua vida e sempre o põe na sua presença. Quando ele fala de ser íntegro, eu entendo que ele não está falando de não cometer falhas, não ter pecados, até porque a gente já viu que Davi reconhece o tempo todo isso, que ele lutava contra a culpa, né? E se a gente for olhar a vida de Davi, a gente vai entender por que ele lutava tanto com relação a isso, os erros que ele cometeu, a forma como a família dele, né, os filhos se guiaram na vida. Então a gente vai compreender porque ele luta tanto com relação a essa culpa. Mas quando ele fala de ser íntegro, é justamente disso, dele não se achegar diante de Deus escondendo nada. Ele era um só. Ele chegava e ele falava ao Senhor exatamente o que ele estava sentindo. Não havia falsidade, não havia necessidade de engano da parte de Davi com relação a Deus. Olha só, a gente sempre fala que Deus, como é que um ser humano pode enganar Deus? Se Deus ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente, né? Ele sabe todas as coisas. Realmente, de fato, não dá pra gente enganar Deus, mas muitas vezes, e tem sido assim na trajetória humana, o ser humano se engana achando que está enganando a Deus e traz justificativas quando se encontra com o Senhor. Primeiro que fez isso foi Adão, né? Quando ele come do fruto que o Senhor o procura, Adão, onde estás? Aí ele diz que se escondeu porque ele estava nu. E Deus pergunta, você comeu? Uma pergunta tão simples que era para ele ter dito sim ou não. Ele joga a desculpa, joga a culpa, né? Tenta se enganar com a resposta que ele dá, enganar a Deus também. Quando ele diz, a mulher que tu me deste foi quem me deu. Então, muitas vezes nós nos achegamos diante de Deus justificando as nossas faltas, a nossa falta de tempo para Ele, enfim, todas essas coisas. E Davi não era assim. Por isso Davi foi chamado segundo o coração de Deus, porque outro dia a gente estava conversando isso entre amigos, como que um homem que aprontou tanto, que foi capaz de articular a morte de alguém, de cometer adultério e articular a morte do marido, da pessoa com quem ele adulterou, foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Ele era segundo o coração de Deus porque, quando confrontado, Davi se rendia, se quebrava, ele não ocultava aquilo que ele tinha feito, ele não procurava justificar o seu erro diante do Senhor. E então, essa integridade de Davi diante de Deus é o que fazia Deus sustentá-lo, né? E colocá-lo sempre diante da sua presença. E a parte em que eu fiz algumas anotações, que é algo importante da gente falar, é justamente o que está no início do Salmo, quando Davi diz
que é feliz aquele que se interessa pelo pobre. A questão do pobre, de falar sobre o pobre, de se interessar pelo pobre, é algo que permeia toda a Bíblia. Se você lê a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar textos que falam sobre isso, que fala do olhar para o pobre, cuidar do pobre, se interessar pelas coisas do pobre. Então, quando algo é muito repetido na Bíblia, a gente pode entender que é algo importante para Deus, algo que tem muito a ver com o reino de Deus. E aí Davi, ele vem e fala que aquele que se interessa pelo pobre, o Senhor vai o livrar em tempos de adversidade, que o Senhor protegerá e preservará a vida, e que o Senhor fará feliz na terra e não entregará o desejo dos seus inimigos. O Senhor o susterá em seu leito de enfermidade e da doença o restaurará. Possivelmente a gente já viu aqui na continuação do texto que Davi escreve isso em um momento assim, em que ele está doente e as pessoas vão visitar para observar, será que vai morrer, não vai morrer? E eu acredito que nessa reflexão ele coloca para Deus as suas atitudes, né, de olhar para o pobre, de cuidar do pobre. Ele foi um rei que aplicou justiça e que era amado por seu povo. Então ele fala isso para Deus e recebeu essa certeza do Senhor, que isso foi também imputado por justiça na vida de Davi. E aí, o que eu pensei de refletir, né, sobre essa questão de se interessar pelo pobre. Se interessar pelo pobre é muito mais do que apenas uma atitude de caridade, do que apenas você ser alguém que dá esmolas ao outro. Se interessar pelo pobre vai muito além disso. Se interessar pelo pobre é uma indicação, é uma das primeiras indicações de que a sua natureza humana está deixando de ser ímpia e se tornando justa. Todos nós, enquanto não andamos com o Senhor, enquanto não permitimos a transformação do nosso ser pelo Espírito Santo de Deus, somos considerados ímpios. E a diferença, o que vai trazendo, mostrando os frutos, né? Um dos frutos que vão revelando que essa árvore frondosa que está diante do rio de águas vivas e que dá o seu fruto na estação própria está preparada. Um desses frutos é justamente o olhar diferente àquele que é pobre, aquele que é o mais necessitado, que precisa mais. Através desse interesse pelo pobre, nós estamos exercendo a misericórdia do Senhor, aprendendo com o nosso Pai, que é rico em misericórdia. Nosso Pai é tão rico em misericórdia que a gente fala todos os dias aqui, que Ele renova as suas misericórdias todas as manhãs. Então, nós aprendemos também a exercer essa misericórdia. E misericórdia é dar ao outro aquilo que ele não merece, né? É quando eu o recupero de algo. Eu não precisava fazer aquilo, mas eu vou lá e faço e restauro ele. Isso causa impacto, isso causou impacto em nossas vidas, porque quando a gente tem os olhos abertos e entende o tanto do dano desse pecado que nos separou do Pai e a grandiosidade do resgate de Jesus lá na cruz, nós ficamos, né? É graça, é misericórdia, é a misericórdia do Senhor. Então Ele nos leva a exercer essa misericórdia. Ele também nos faz cumprir, quando nós nos interessamos pelo pobre, por aquele que é mais necessitado, o Senhor faz com que a gente cumpra a nossa missão de embaixador do reino, através do estabelecimento da justiça,
de trazer o amor, a alegria, a paz para a vida de alguém que provavelmente já estava sem esperança. Esses dias eu até compartilhei esse testemunho no feed, né, aqui do Casas Dignas. Nós soubemos de uma situação aqui em Feira, de uma mulher que está com um câncer, tem 3 filhos, é mãe solo, né? E saiu uma notícia sobre ela no principal site de notícias da cidade. E nós fomos até lá para verificar a situação, o que é que de fato estava acontecendo. E nós vimos a necessidade daquela mulher e o Senhor colocou peso de urgência em nossos corações sobre ela, né? E eu vi Deus agir em favor dela, Deus revelar o seu amor, a sua misericórdia, trazer justiça para a sua vida, através da vida do meu esposo, que dedicou tempo para essa mulher que até então era uma completa desconhecida para nós, né? Quando ele viu a urgência daquela situação, ele se colocou para estar lá durante uma semana, depois do seu período de trabalho, trabalhando como ajudante de pedreiro. E nós nos dispomos dos recursos que o Senhor tinha nos oferecido. Nós somos apenas mordomos desses recursos, mas deve ser trabalhado para o reino de Deus. E, assim, o mais forte de tudo isso não é o que nós fizemos, mas sim o que nós ouvimos aquela mulher falar. Ela disse para a gente de tantas coisas que ela falou, mas uma das coisas que me causou impacto, nós fomos lá e trocamos o piso do quartinho onde ela morava, né? Colocamos um piso novo e tal. E ela disse: meus irmãos, ela é uma mulher cristã também, vocês não fazem ideia do tanto de noite que eu chorei diante desse piso, pedindo a Deus que tivesse misericórdia de mim. E vocês não fazem ideia de quantas pessoas vieram aqui, falaram que iam me ajudar, mas não fizeram. Como Davi falou aqui, né? Foram lá no leito, vendo uma pessoa doente, debilitada, e não fizeram aquilo. E ela disse pra gente que ela já estava sem esperança, que ela já não... que chegou um dia que ela pediu a Deus para morrer, porque ela já não tinha mais esperança no que iria acontecer em sua vida. E foi quando o Senhor nos chamou, né? Nos tirou do nosso comodismo, da nossa zona de conforto, e nos levou a atender o pedido dessa mulher que clamava a Deus dia e noite para que Ele aparecesse para ela, para que Ele mostrasse que a queria bem, que a amava, que revelasse isso para ela. Isso foi uma das coisas que causou um impacto muito grande em nossas vidas. Então, quando nós nos interessamos pelo pobre, também o Senhor está quebrando o nosso egoísmo, está nos tirando daquele lugar de olhar para o nosso umbigo, sempre as nossas necessidades serem supridas. Ele está nos desinstalando de nós mesmos. Muda o foco do nosso olhar, faz a gente se atentar para os outros que estão à nossa volta. Ele também, por último, né, uma das coisas que é mais fortes de se dizer é que essa é uma das melhores formas de encontrar Jesus, quando nos atentamos para a necessidade do pobre. É uma das melhores formas de encontrar Jesus. E o próprio Jesus falou isso lá em Mateus 25. Eu vou ler a partir do 34, mas se você puder ler mais esse texto, é um texto rico. Ele diz assim: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos do meu Pai,
Recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhes responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos? Ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? E aí o rei vai responder: digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Você deseja encontrar Jesus de verdade, assim, lógico que a experiência espiritual é verdadeira, mas você deseja ter essa experiência com Jesus, olhar nos olhos de Jesus, ver o Senhor agindo, vê-lo, demonstrar amor por Ele. Atente para o necessitado, atente para aqueles que estão perto de você, que precisam ver revelado o amor. Como irão crer se não há quem pregue? E a pregação, meus irmãos, não é só de palavra, ninguém aguenta mais. Tanta palavra sem prática, sem efeito vivo, sem perceber que aquilo ali é real. Mas quando você sai do seu lugar de conforto, sai da sua casa, sai de frente da sua TV, do seu sofá e vai em busca de alguém que você soube. Não precisa a gente sair catando pessoas necessitadas agora, mas seja aquele que o Senhor pode contar. Faça essa oração todos os dias: Senhor, quem o Senhor deseja abençoar através da minha vida? E todos aqueles que o Senhor fizer chegar até a sua presença, até a tua presença, com alguma necessidade, faça, resolva da melhor forma que você puder. Ajude, seja a necessidade de um pão, seja a necessidade de uma roupa, de um abraço, de um conselho, de ouvidos, apenas ouvidos para ouvir aquilo que ela deseja desabafar. Faça, esteja disponível, porque em atitudes corriqueiras como essa, você pode encontrar o seu Senhor, você pode ter um encontro com Jesus. Ele disse isso. Toda vez que a gente veste, que a gente alimenta, que a gente supre a necessidade de um dos pequeninos, é a Ele que nós estamos fazendo. E, como Davi falou, além disso, e não é por isso que nós iremos fazer, mas ele é uma atitude que vem recheada de promessas, né? De livramento, de proteção, de cuidado. É uma atitude que vai nos fazer crescer no reino do nosso Pai e vai mostrar a diferença entre o justo e o ímpio. Essa é uma das atitudes que vai mostrar claramente. Lembra que já lemos textos assim que o Senhor fará mostrar, vai revelar a diferença entre o justo e o ímpio. Se interessar pelo pobre, pela causa do necessitado, é uma das formas do Senhor escancarar quem é justo e quem é ímpio, porque o ímpio, como diz lá em Provérbios 29, ele não se interessa. Lá em Provérbios 29, 7, diz assim: os justos levam em conta os direitos dos pobres, mas os ímpios nem se importam com isso. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã, que o Senhor nos faça agentes do seu reino para revelar a justiça, a paz, a alegria, né, do reino de Deus, a misericórdia que há no reino de Deus, a riqueza que há no reino de Deus
para aquelas pessoas que ainda não o conhecem, para que elas possam, através das nossas vidas, ver Jesus e que nós possamos encontrar Jesus na vida delas também. Aleluia, Senhor. Ó Pai, eis-nos aqui diante da Tua presença, Pai. Queremos Te pedir que o Senhor nos ative como embaixadores do Teu reino, Senhor, como aqueles que praticam a Tua justiça, Senhor. Ó Deus, que se sentem mesmo sensibilizados pela causa do necessitado, Pai. Que isso esteja forte em nosso coração, como um dever daqueles que andam contigo, Pai. Ó Senhor, em nome de Jesus, faz de nós resposta da oração de outros, Senhor. Pai, são tantos os necessitados ultimamente, a crise tem crescido no nosso país. Então, Senhor, nos ajuda a sermos aqueles que levam esperança, Senhor, que levam um pouco do Teu amor, que faz com que outros se sintam amados, acolhidos e percebam que o Senhor quer o seu bem. Em nome de Jesus, nos ativa, Senhor, nos ativa, Pai. Queremos ter essas experiências de encontrar contigo, servindo ao próximo, servindo aos nossos irmãos, Senhor, servindo aqueles que parecem ser mais humildes, ser menos que a gente, Senhor. Ah, Senhor, quando abrirmos o nosso coração para essas experiências, o Senhor vai nos mostrar a grandiosidade que é servir. Obrigada por essa manhã. Abençoa cada um dos meus irmãos e irmãs que tem se achegado, que tem tido a oportunidade de participar desse devocional a Ti, Senhor, que a Tua palavra, que é viva e eficaz, alcance o seu interior, em nome de Jesus. Amém. Amém. Grande é o Senhor, né? Então agora a gente sempre vai falar, grande é o Senhor. E porque Ele é grande, porque Ele é rico em misericórdia, em graça, em sabedoria, estamos nós aqui, também crescendo nele. Que o Senhor abençoe amanhã, o dia de vocês, e nos vemos amanhã.